Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez falando para o público do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, na reunião de quinta-feira em Belo Horizonte. O tema do nosso estudo de hoje será drogas, álcool e obsessão. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, gravando esta mensagem para ser distribuída pela internet e acessada pelos amigos do Bezerra e também por todos aqueles que tiverem acesso ao vídeo. Pedimos, Senhor, que nos permita tratar deste tema, falando sobre drogas, álcool e obsessão, com respeito, com responsabilidade e de forma que possa ser útil e proveitosa para todos aqueles que ouvirem. Permita, Senhor, que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, iniciamos o nosso estudo, cujo título é Drogas, Álcool e Obsessão. E vamos estudar na noite de hoje as relações das drogas e do álcool com a obsessão. O que me inspirou a falar sobre esse tema foi uma reflexão que fiz pensando nas inúmeras drogas que existem. Algumas que a gente nem sabe o nome: cocaína, crack, maconha, êxtase, heroína e inúmeras outras drogas sintéticas que hoje graçam por aí e têm trazido a desgraça, têm motivado muitas tragédias. Então, pensando sobre esse tema, nessas incontáveis vidas tragicamente destruídas pelas drogas e também pelo álcool, né, que nos fez recordar como nos inspira piedade passar pelas ruas e ver aqueles elementos solitários sentados com as suas garrafas nos isopores, nos ambientes sombrios dos bares. Porque, de fato, aquele ambiente jamais se compara com o ambiente do lar. É um ambiente sórdido, é um ambiente sombrio. E fica o elemento ali solitário, sentado diante da bebida que o escraviza. Passam a vida toda ali, todas as noites, entregues ao alcoolismo. Quando dissemos que se trata de um ambiente com essas características, né, um ambiente sórdido, nos referimos, logicamente, ao ambiente espiritual do bar. Porque a atividade, né, já aprendemos isso, que a atividade do comércio nos bares, ela é respeitável. Né? Tivemos um amigo, companheiro de trabalho na casa espírita, que durante um tempo foi dono de bar. Então, dentro daquela função,
em que ele tinha que servir, muitas vezes, aos irmãos alcoólicos, ele procurava, dentro das limitações, né, que a sua função impunha, trabalhar com dignidade. Muitas vezes aconselhar, né, quando a pessoa já passava do ponto, para que ela voltasse para o seu lar. Então, estava ali atento à oportunidade de auxiliar. Mas inspiram muita piedade esses indivíduos que passam a vida ali, todas as noites nos bares. E a quem poderia interessar essas tragédias, as mortes prematuras, os acidentes, a destruição de famílias que são promovidas, né, que é promovida pelas drogas e pelo álcool? A quem interessa? Além daquelas drogas que são extraídas diretamente de algumas plantas, de onde teriam vindo as fórmulas químicas das demais drogas? Quem criou o crack? Ou quem influenciou para que esta droga tão destrutiva fosse criada? Quem é que fez isso? Quem elaborou a fórmula daquela droga denominada êxtase? Em qual porão escuro, em qual antro essas drogas foram sintetizadas pela primeira vez? A serviço de quem essa pessoa que fez isso trabalhava? Né? A quem ela servia? Então, são questões que nós levantamos no início desse estudo. Na atualidade, é intenso o uso de drogas no mundo, alcançando 271 milhões de pessoas, é a estimativa, na faixa etária entre 15 e 64 anos. No Brasil, segundo o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, de 2017, publicado pela Fiocruz, 4,9 milhões de pessoas são usuários de drogas. Ou seja, 3,2% dos brasileiros entre 12 e 65 anos, sendo que 7,7% destes já usaram maconha pelo menos uma vez na vida. Esses são os números. O que impressiona no uso de drogas no Brasil são os dados relacionados a substâncias chamadas lícitas, ao álcool, mais precisamente, que, conforme apresenta o referido levantamento, mais da metade da população brasileira de 12 a 65 anos declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. Cerca de 46 milhões, 30,1% da população, informaram ter consumido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores. Vejam só, quase 50 milhões de pessoas. E aproximadamente 2,3 milhões de pessoas apresentaram critérios para dependência de álcool nos 12 meses anteriores à pesquisa. Mais de 2 milhões de brasileiros são aqueles ali que apresentam as características, os critérios, né, que atendem aos critérios para dependência de álcool. Um dos critérios é não titubear em sentar sozinho à mesa para beber a sua cerveja. Então, são aqueles que sentam ali com a sua garrafa dentro do isopor, bebendo. E cada dia que você passar ali no mesmo horário, ele estará lá bebendo a sua cerveja. O álcool é uma droga considerada lícita, com graves malefícios para a saúde dos seus usuários. E também são consideradas portas de entrada para o uso das chamadas drogas ilícitas. Na visão da Joana de Ângeles, espírito,
através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Conflitos Existenciais, ela diz assim: a drogadição constitui na atualidade um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. É um problema de saúde mental, sem dúvida, porque o uso dessas substâncias pode desencadear um grave problema de sofrimento mental. Há pessoas que começaram, por exemplo, a consumir maconha. A maconha, que muitos acham inofensiva. E o uso dessa droga desencadeou um sofrimento mental, de certa gravidade. Wilson Dispost faz uma reflexão muito significativa sobre o tema. Esse autor diz assim: a dependência de drogas avança no mundo, a corromper crianças, adolescentes e adultos, seduzindo-os para os falsos prazeres que determinadas substâncias químicas produzem, quando não são empregadas para aliviar angústias ou ansiedades, cujos desconfortos podem ser sintomas de alguma espécie de transtorno neuropsíquico, a impor a dependência química. Então, esse autor acha que o transtorno neuropsíquico vem primeiro. E nem sempre é assim. Às vezes, o uso da droga desencadeia o transtorno. Seu domínio segue firme e além, vitimando a família e a sociedade. Por onde se instala, escreve sem pressa, longa história permeada de sofrimento e dor. Todos nós conhecemos aquelas histórias, do filho viciado em crack, que começa a roubar as coisas da sua própria casa, do seu próprio lar, para vender, para poder comprar droga. O cenário preferencial dessa história é a família. A droga não poupa pais dedicados, avós e crianças indefesas, que convivem silenciosamente num lar em permanente conflito, como é o lar do usuário de drogas. Vamos ver agora algumas definições sobre o tema. Droga. A origem dessa palavra é drog, holandês antigo, que significa folha seca. Atualmente, a definição de droga é qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Adicto é o usuário de drogas, que Joana de Anjos denomina de espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Etimologicamente, esse termo adicto vem do latim adicto, com 2 Ds, um adjetivo que significa afeiçoado, apegado, dependente. Então, o adicto é o dependente de drogas. Drogadição significa adição a drogas. Apresenta-se em 2 formas. Adição psíquica, também denominada de dependência psicológica. Necessidade de usar uma determinada droga para obter sensação de bem-estar. E caracteriza-se por fenômenos cognitivos,
com a busca recorrente pelos efeitos percebidos no início do uso. Então, a pessoa tem uma dependência psicológica. Ela busca sempre aqueles efeitos que ela sentia quando começou a usar a droga. E um psiquiatra muito famoso em Belo Horizonte já dizia: diga-me qual droga você já experimentou 2 vezes, e eu te direi em que você é viciado. Olha só, diga-me qual droga você já experimentou 2 vezes, e eu te direi em qual droga você é viciado. Vejam a gravidade que é o ato de experimentar as drogas. A dependência física é um estado de adaptação do corpo à droga, que causa distúrbios físicos quando o uso da droga é interrompido, criando a necessidade de uma maior quantidade para gerar os mesmos efeitos. O mal-estar gerado pela falta da droga no adicto é a chamada síndrome de abstinência, em que os adictos padecem horrores. As causas principais da drogadição, falando rapidamente, são os conflitos do ser, que é o ser que, em sua maioria, ainda estagia nas faixas iniciais da razão. Para Joana de Ângeles, os múltiplos conflitos psicológicos que perturbam o ser humano têm sido as inegáveis causas que o arrojam no profundo abismo da dependência química, em sua equivocada visão do alto significado da vida. Também cita Joana de Ângeles a insegurança, tanto de jovens como de adultos, para encarar os vários desafios da vida, além da busca de aventuras e excitações, e o atraso moral do próprio usuário. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, também pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, traz ainda um outro importante fator causal: a sintonia com ambientes espirituais negativos anteriores à atual existência. E ele diz assim: atado à retaguarda de onde procede, o espírito encarnado, mantém-se psiquicamente em sintonia com os sítios nem sempre felizes onde estagiou no além-túmulo, antes de ser recambiado à reencarnação compulsória. Então, o espírito mantém a sintonia com aqueles sítios infelizes onde ele estagiou quando estava no além-túmulo, antes de reencarnar novamente. Dessa forma, fica ainda mais facilitada a ligação com os espíritos que ainda vivem nesses ambientes, assim como os egressos dessas paisagens espirituais, dificultando libertar-se das práticas viciosas dessas regiões. Vejam que ele fala em sintonia com sítios infelizes, o que facilita a ligação com os espíritos desses ambientes. Esta é a relação das drogas e do álcool com a obsessão. Segundo esse autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, o aumento ano a ano da drogadição no planeta tem a ver com a reencarnação em massa de milhões de espíritos que se demoravam nas regiões pungitivas, nesse momento de transição planetária. É um momento que está sendo remexido, o chamado fundo do caldeirão do umbral. Então, esses espíritos estão recebendo as últimas oportunidades de reencarnarem aqui na Terra. Antes, caso fracassem novamente, de serem recambiados para mundos primitivos, para mundos inferiores. Sobre a questão do álcool,
Manuel Filomeno de Miranda cita a indução social ao consumo de álcool e drogas, especialmente dentro da família, onde as festas são regadas a bebidas alcoólicas, consideradas portas de entrada natural para a drogadição. Quantas vezes as pessoas já viram crianças sendo chamadas para experimentarem um copo de cerveja? E ali elas vão registrando esses momentos. O Wilson Disporte, na sua obra, descreve assim: sem desejar, ensina-se as crianças a beber, muito cedo, desde o aniversário do primeiro ano de vida. Nesses encontros familiares, costuma-se consumir bebidas alcoólicas livremente. Tais momentos são especiais, pelas manifestações de afeto e alegria. Isso fica registrado no inconsciente da criança. Por isso, não fugirá da curiosa observação infantil o ritual das bebidas alcoólicas, cujas cenas permanecem latentes em seu subconsciente. Mais tarde, surgindo uma oportunidade de beber, poderá fazê-lo naturalmente, porque essa conduta já se encontra aprovada em seu psiquismo. Eram momentos em que ele via as pessoas bebendo, em momentos de alegria, momentos felizes. Portanto, é inegável a indução social ao consumo de álcool, que depois pode levar ao consumo de drogas. Pois, conforme nós citamos, o álcool é a porta de entrada para as drogas, a começar pela família. A iniciação do consumo de álcool encontra reforço nos arquivos psicológicos do período infantil. Há que se destacar também a influência dos meios de comunicação, a criação de ídolos e seus respectivos padrões de comportamento, nem sempre equilibrados, tornam-se exemplos negativos a serem seguidos por aqueles que ainda estão criando a sua identidade. Bezerra de Menezes nos orienta sobre o tema. Ele diz assim: em razão da franquia de informações que a todos alcançam, encontram-se preparados ou não, os meios de comunicação têm estereotipado as linhas da conduta moral e social de que todos tomam conhecimento e seguem com precipitação. Eu me lembro de uma propaganda muito marcante que havia nos anos 70, que falava do sabor do martini, que era o sabor mais gostoso do mundo. Então, as crianças assistiam também a essa propaganda. Não é tema do nosso estudo de hoje, mas a propaganda do cigarro Marlboro com cowboy levou muitos jovens ao vício do tabagismo, porque o que ficava marcado no psiquismo ali das crianças era a atitude daquele cowboy, né, que elas gostariam de ser, de se transformar nele. Inclusive dizem que o ator que fazia o cowboy teve câncer. Ele foi vítima da própria indústria que ele divulgava. Sem dúvida, os conflitos do lar contribuem expressivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência de diálogos entre genitores e filhos, as agressões domésticas, as conversações doentias e a falta de carinho no que diz respeito à educação doméstica expulsa o adolescente, muitas vezes a criança, do convívio da família, para as garras dos traficantes impiedosos. E, por fim, destacamos a influência espiritual.
É conhecida essa influência espiritual nos casos de alcoolismo. O mesmo acontecendo na adição às demais drogas, onde desencarnados doentes ou inimigos pessoais de outras vidas induzem a pessoa à dependência, na qual também se comprazem, vampirizando naquele fenômeno que promove uma interdependência espiritual. Esse modo de operar dos obsessores é bem conhecido no meio espírita, tornando pouco necessárias explicações mais detidas sobre o assunto. Mas vale recordar Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, que define a obsessão como sendo a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Assim, é possível concluir, pela gravidade dessa influência na drogadição. Refletindo, portanto, e já nos encaminhando para o encerramento desse estudo, refletindo nas lamentáveis tragédias que as drogas e o álcool geram, é hora de responder às perguntas que fiz no início desse estudo. De onde teriam vindo as fórmulas químicas das drogas? Quem criou o crack? Ou quem influenciou para que esta droga tão destrutiva fosse criada? Quem elaborou a fórmula do êxtase? Aquele comprimido também, uma droga muito utilizada. Em qual furna essas drogas foram sintetizadas pela primeira vez? Qual foi esse antro? Sem dúvida, as drogas foram concebidas nas trevas. Podemos dizer que foram criadas nos laboratórios, entre aspas, das organizações trevosas. E através do processo da influenciação espiritual, essas fórmulas foram sugeridas para o mundo físico, por meio daqueles infelizes que lhes deram sintonia. E por que podemos assegurar que as drogas foram criadas nas trevas? Porque isso faz parte do plano geral dos líderes dessas organizações, que combatem a implantação do reino de Deus na Terra. Esse é o objetivo. Aqueles espíritos trevosos que estão cientes da transformação da Terra em mundo de regeneração e pressentem o seu degredo em breve para mundos inferiores. Por isso trabalham pelo caos, pelas tragédias, pela dissolução das famílias. Nesse contexto, as drogas e o álcool são táticas utilizadas nessa guerra que eles promovem. E os adictos são as suas vítimas, bem como as suas famílias, principalmente, e as comunidades onde eles vivem. Mas não podemos desanimar, nem nos acovardar diante de tudo isso. Por isso, encerramos o estudo de hoje com uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, que sugere como tratar a drogadição. Ele diz assim: entretanto, lembramos ainda um ingrediente que pode e deve ser chamado a defesa geral contra a expansão do hábito pernicioso que se vai transformando atualmente em pandemia. O apoio no lar aos corações fatigados ante as provas
e desafios do cotidiano. Prossegue Emmanuel. A vivência da compreensão fraterna, que assegura o socorro incansável da tolerância construtiva, é o antídoto da solidão e da fuga, através das quais milhares de criaturas estão encontrando o processo obsessivo e o desequilíbrio, a enfermidade e a morte. Através da abnegação e da renúncia, diz Emmanuel, usa o entendimento e a bondade, garantindo o quanto possível a tranquilidade e a segurança dos seres que te forem confiados, e estarás vacinando o teu próprio ambiente contra as manifestações de quaisquer forças negativas. Então, encerramos assim, com essa fala de Emmanuel, lembrando aos companheiros que convivem com esse problema na família, que convivem com o álcool, com as drogas, às vezes também são usuários, né, de algum desses produtos citados, né, do álcool, das drogas, que a nossa casa dispõe, né, quando do seu funcionamento normal, da orientação espiritual e do tratamento espiritual. Mas que neste momento da pandemia, estamos com o passe à distância, que não é um tratamento, mas que também pode beneficiar aqueles que necessitarem dele como apoio para esse esforço para se livrarem dos vícios, se livrarem da drogadição, se livrarem do álcool. Temos por demais visto na vida cenas lamentáveis de pessoas alcoolizadas. Há poucos dias, uma delas foi muito divulgada nos telejornais, na televisão, e sem condenar aquele que se entregou, né, ao alcoolismo, devemos lamentar, orar por ele, mas fica como reflexão para todos nós a que ponto pode chegar aquele que não combate esse vício do álcool e das drogas. Muitas vezes, ele atua em cenas patéticas, em cenas muito lamentáveis, colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, é isso que ocorre, é isso que todos nós temos visto. E o esclarecimento, o estudo, é a mais importante ferramenta para que a gente possa compreender que a origem desses produtos, do álcool, das drogas, ele se encontra realmente nas regiões trevosas. É parte do plano para trazer o caos, para trazer as tragédias, trazer a infelicidade para as famílias. Então, encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo pela paciência de todos e pedindo a Jesus que a todos nos ampare, hoje e sempre. Vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, neste momento agradecemos pelo suporte, pelo apoio dos bons espíritos, no momento em que gravamos esse estudo, para esta quinta-feira à noite. Nos pedimos, Senhor, que todas as palavras aqui pronunciadas, que delas possam ser extraídos trechos úteis às pessoas que nos ouvem, para que assim, por meio das mensagens de espíritos benfeitores como Joana de Ângeles, de Emmanuel, a gente encontre as forças necessárias para combater esse perigo que ronda praticamente todos os lares. Senhor, fortalece a todos que estão assistindo a esse estudo.
dê coragem, dê o discernimento, para que, usando desse conhecimento adquirido e das ferramentas, dos recursos propiciados pela paciência, pela compreensão e pela tolerância, que seja possível lidar com casos desse tipo. Senhor Jesus, muito obrigado e que assim seja.